Os cuidados com as medicações em suínos desempenham um papel crucial na manutenção da saúde e produtividade desses animais. Envolve um manejo adequado, além de uma aplicação e um armazenamento correto. Etapas que devem ser seguidas com responsabilidade a fim de obter uma produção de carne suína segura e de alta qualidade para os consumidores. Para conversar sobre essas práticas de uso racional de medicações, eu convido a médica veterinária Valesca Filipim. Bom dia, Valesca. Seja bem-vinda ao Ligados Integrados. Olá, Ju. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Valesca, então, em quais momentos o uso racional de antibióticos nos suínos é a alternativa mais assertiva para o tratamento e prevenção de doenças no rebanho? Então, Ju, quando nós falamos em uso racional de medicamentos, principalmente relacionados a antimicrobianos, é o uso quando tu tem um animal já com um sinal clínico, um animal já apresentando uma infecção, e daí tu vai fazer no momento certo, quando ele precisa daquele produto, né? Então, o uso fica sendo principalmente quando o teu animal apresenta o desafio sanitário, né? Não só o animal, às vezes é o lote como um todo, né? Então, esse é o momento que tu faz o uso prudente, né, da medicação. E, assim, o uso racional está correlacionado principalmente a usar um produto para aquele desafio, usar a dose correta pelo período correto, né? Então, isso que está relacionado ao uso racional de antimicrobianos, principalmente. Certo. E como que o uso inadequado desses antibióticos pode desenvolver resistência microbiana nos suínos, né? Como que acontece esse processo? O maior problema, e hoje já é uma realidade, as resistências antimicrobianas, seria o uso incorreto da dose, né? Usar de forma imprudente, usar uma dose errada. Muitas vezes tu tem um produto que tu teria que repetir doses e tu faz uma dose só. Então, isso tu já levou a uma subdosagem. E automaticamente os agentes microbianos, os agentes bacterianos, eles têm a capacidade de reconhecer esse ativo e no momento da multiplicação, multiplicar com esse reconhecimento, como se fosse uma memória. E aí tu tem o desafio frente à resistência bacteriana, porque os agentes que estão ali se multiplicando, eles já se multiplicam com esse gene de resistência, né? De reconhecimento frente à droga que depois tu vai estar usando. E a aplicação dos antibióticos nos suínos pode ser feita de várias formas, né, Valesca? Injetável pela água de bebida e pela ração. Quando que a forma injetável é a mais recomendada do que os outros métodos que eu falei? E o que diferencia dos demais? E quais são os cuidados, né, que o suinocultor deve adotar nesse processo? Então, Ju, quando a gente fala num tratamento via água ou via ração, a gente está falando em tratar como um lote como um todo, né? Muitas vezes tu tem desafios sanitários em momentos pontuais, necessita fazer essa intervenção de forma massal, e a medicação injetável, ela vem justamente para aquele animal que às vezes não vai consumir a ração que precisa, não vai consumir a água que necessita com a medicação. Então, tu tem que dar esse suporte para o indivíduo, né? Essa medicação ela é feita pontual daí no animal em si com o sinal clínico. Então, tem vários cuidados relacionados à medicação injetável, principalmente a identificação desse animal doente, e aí os cuidados também com os seus equipamentos, né? Usar a agulha correta para ter aplicação, se o produto é intramuscular, para aplicação no músculo mesmo, né? Manter sempre uma higiene de seringa, dos equipamentos que tu utiliza, e, claro, o acondicionamento, né, onde tu guarda os produtos que tu tá utilizando, né, a frascaria em si. Então, tem que sempre estar abrigado da luz, numa temperatura adequada, manter ele sempre de forma limpa, né, principalmente porque a gente sabe que dentro das granjas às vezes tem poeira e acaba tendo sujidades, né, em cima das frascarias. Essa aplicação, né, de medicamentos pode ser feita pelo próprio produtor ou é recomendável a ajuda de algum profissional da área de saúde? A aplicação normalmente é feita pelo pessoal da granja mesmo, pelo produtor. Claro que sempre tem que ter uma orientação técnica, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento sobre como seria a forma correta de fazer.
procuram um suporte técnico, muitas vezes as granjas já têm um consultor, alguém que faz um atendimento específico, né? Então, se tiver qualquer dúvida, né, sobre o manejo em si, só procura o pessoal para ter uma orientação mais correta, mas normalmente o pessoal do dia a dia da suinocultura faz esse manejo. Muito bem. E quais são as vantagens e desvantagens do produtor usar a ração para administrar os antibióticos nos suínos? O que o produtor deve fazer caso haja alguma desvantagem aí nesse processo? A utilização da medicação via ração, ela é uma forma estratégica de tu trabalhar, porque em alguns momentos na produção tu tem algum desafio, então tu tem uma molécula específica para aquele desafio naquele momento, né? Então tu evita de ter perdas maiores. De desvantagem, na verdade, seria um cuidado que o pessoal tem que ter, porque é um custo, né? Principalmente assim, se tu tem via ração, se tu não tem um comedor regulado de forma adequada, tu pode ter perca, né? Então, tu está perdendo uma ração medicada que te custa ter um valor agregado maior, né? E o animal não está consumindo. E um cuidado, uma atenção que também tem que ter é que tu tem que ter uns momentos de tu usar uma medicação via ração, porque se tu usar de forma contínua, muitas vezes isso vai te disfarçar um desafio sanitário que tu poderia estar trabalhando de uma forma mais preventiva, né? Às vezes um protocolo vacinal, alguns outros manejos relacionados. Porque quando tu tem a medicação do início ao fim dentro da produção, muitas vezes tu não tem como mensurar o quanto desafio sanitário tu tem ali dentro, né? Uhum. E que requisitos o antibiótico deve atender para poder ser distribuído para o rebanho por meio da água de bebida? Tem várias opções hoje de medicações via água, né? E o maior cuidado que tem que se ter é justamente com o sistema de água. Ter o local adequado para tu fazer a medicação, ter os equipamentos corretos, porque muitas vezes tu tem uma medicação via água que é muito boa, mas tu larga dentro de um sistema que tu tem uma caixa d'água suja, que tu não tem uma água tratada. Então, o quanto efetivo vai ser esse tratamento, né? Aí a gente se questiona justamente pela condição que tu está colocando o tratamento via água. E um cuidado importante, que o tratamento via água também tem as indicações, né, de fazer tantas batidas num dia, tantas no outro, por determinado período, e muitas vezes para questão de facilitar, faz tudo de uma vez, ou não faz de forma correta, isso tem um impacto direto na dose do produto que tu está administrando para os animais, né? E aí também tu não vai ter uma efetividade que se busca. Certo. Então, para finalizar, né, como que eu consigo garantir uma produção de carne suína segura e de alta qualidade para os consumidores? O uso racional dos antimicrobianos, ele é de extrema importância, né? Principalmente cuidando os pontos de dose, cuidar períodos de carência, principalmente para tu ter um produto, tu ter um animal que te responda à capacidade de produção dele, né, ao máximo, e desempenhe o que é esperado dele, e também tu garanta uma segurança alimentar, né? Porque afinal de contas a gente produz alimento aí dentro da cadeia. Com certeza. Muito obrigada pelas suas informações, viu, Valesca? Volte sempre. Obrigada, até mais.